e as portas se fecharam. Esse é o tema da mensagem. E aí, velho, o que esperar? Eu preguei essa passagem aqui em fevereiro, mais ou menos. E eu, observando minhas anotações, como Abraão também gosta de fazer bastante, Deus foi dando novas revelações. E no final, tinha um título lá, e ele diz assim, não, e as portas se fecharam. Sabem, não precisa abrir agora não, em Mateus 24, vocês sabem que é um capítulo escatológico da Bíblia, ou seja, é um capítulo que vai falar do final dos tempos. Jesus está saindo, né? Ele olha para o templo assim, e ele diz assim, ó, sabe isso aí? Não ficará pedra sobre pedra. Aí os discípulos vão chegar para ele e vai fazer uma pergunta que talvez, Romário, seja uma das perguntas mais top. Porque eles perguntam assim, nos diga, quando isso tudo vai acontecer? E aí ele começa a falar em Mateus 24 inteiro, e ele conta 3 parábolas. A parábola de 2 servos, que um, né, tal. E aí a segunda parábola, que é a parábola das 10 virgens, e ele conta ainda uma terceira parábola, que é a dos talentos. Para que Jesus conta essas parábolas? Para compreendermos os mistérios escondidos do reino de Deus em relação à volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que está hoje muito mais perto. Quem crê na volta de Jesus aqui? Eita, que eu deixei um bocado de gente nem rascada durante a pregação aqui agora, só porque ele disse que crê na volta dele, viu? Eles dizem assim, eu acho que é no versículo 3 de Mateus 24, não sabia ainda que não é a palavra, ele diz assim, ó, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. A minha pergunta para você é, Jesus vai falar dos mistérios revelados para a volta dele. Isso é importante para você? Isso é importante para você? Cara, e eu queria me fixar hoje, outro pregador, talvez Isaac, talvez Abraão, pregue sobre outras parábolas, mas eu vou me fixar nas 10 virgens. Em Mateus 25, eu vou ler a partir do versículo 1, do 1 a 13. Vou ler completo aqui as 10 virgens e as suas lamparinas. Cara, esse assunto é um dos mais importantes de hoje em dia. É melhor do que receba seu carro. As 10 virgens e as suas lamparinas. Mateus 25. Eu precisava falar de Mateus 24, porque ele começa Mateus 25, é resquício da pergunta que eles fazem a Jesus. Nos digam, quando será esses sinais? Quando saberemos? Então ele vai contar essas 3 parábolas, mas eu quero fixar nessa daqui. Mateus 25, 1 a 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu vou ler na versão NVI, eu creio. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todos ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram, todas elas, gente, e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E as portas se fecharam.
E fechou-se as portas. Esse é o tema. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Que palavra forte, né? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e na hora. Eu vou repetir esse último versículo juntos. Vamos fazer juntos? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Meu Deus, Pai querido, toma nossos corações, as nossas mentes nesse momento. Porque a gente não sabe o dia e a hora. Pode ser agora, Pai. Pode ser até o final do culto, Pai. Que as nossas lamparinas estejam acesas, Pai. Que a gente tenha olhos. Que a gente não perca esse contato contigo. Que a gente queira o Evangelho, Pai. Que a gente queira a Ti, Pai. Somente a Ti. O Senhor é suficiente, Pai querido. O Senhor é suficiente, Jesus. E a Tua graça nos basta. Vem para o meio de nós nesse momento, Pai. E nos tome em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, Jesus conta uma parábola. E é interessante. Porque ele está falando isso, ninguém sabe o dia, para os discípulos. E os discípulos estavam prestando muita atenção, Só que, Romário, ele conta essa parábola que todos ouviram. Vocês espero que estejam ouvindo na internet. Não saiam daí. É para aqueles dias ou é para hoje? A gente está vivendo o dia dessa parábola e a gente não presta atenção. Os discípulos lá atrás estavam prestando atenção. E essa parábola é para hoje. E as pessoas não estão prestando atenção. E os pastores não querem pregar sobre isso. A não ser que seja por medo. Da gente ficar com medo e ficarem tudo subjugados a eles. Aí, gente, é interessante, porque o que os discípulos não entenderam é assim: o Messias veio, né? O Messias chegou, ele vai sentar no trono, vai derrubar os romanos e vai governar. E Jesus dizendo: não, filho do homem vai ser coroado rei e vai voltar. E tinha 10 virgens ali. O que ele dizia na parábola esse noivo veio. Esse noivo vai por um instante para junto do Pai. Esse cara nobre vai ser coroado rei. E ele vai voltar. E Jesus vai voltar. Aleluia. E a pergunta do tema de hoje olhe se isso não é para se preocupar. O que deveríamos estar fazendo nesse período? Ele disse que, cara, então o que ele está dizendo o período é esse. Então, olha a extrema importância disso aqui. O que Jesus está dizendo você está fazendo o que era para você fazer quando eu voltar? O que ele está dizendo ouçam o que eu mandei fazer, pois se não estiverem fazendo, a porta vai fechar e não adianta mais chorar. Raramente eu prego isso, mas essa parábola das virgens não te assusta? Sabe, gente, você sabe por que assusta, meus queridos? Porque ele usa a palavra virgem. Ou seja, nessa parábola em específico, Isaac, ele não está falando por de fora, não. Virgem significa todos estão na igreja. Ele está falando para os de dentro. Ele está dizendo que tinha 10 virgens. 10 pessoas que fazem parte da igreja dele. De dentro da igreja, ele está dizendo 50% vai ouvir e 50% não vai ouvir. E aqui ele está sendo muito bonzinho. Meu Deus, cara. E eu perguntei, quem aqui crê que Jesus vai voltar? E vocês responderam, todo mundo levantou a mão. Né? Ou seja, não é sobre pessoa que não crê. Ele está falando para a gente que crê. E se todo mundo levantou a mão, ele está dizendo de vocês que levantaram a mão,
provavelmente 50% são tolos e 50% vai me ouvir. Eu espero que os 50% tolos estejam fora daqui hoje, que os 50% que se tornaram 100% estão aqui hoje e na internet assistindo esse culto, porque essa palavra é de alerta de Jesus. Jesus vai dizer assim, ó, agora, nesse meio aqui, metade são sábios e metade são insensatos. Na parábola dele, ele quis dizer 50%. Se a parábola fosse minha e eu pregasse no Maracanã, eu ia dizer assim, ó, 75% são tolos e 25% daqui são sábios. E o pessoal de fora, essa parábola não foi para eles. O pessoal de fora vai compor um povo maior aí também. Aí eu digo novamente, isso não te assusta? Tanta gente louca dentro da igreja. Tanta gente que quer ouvir o que quer ouvir. A gente vê quando a gente se reúne em grupos menores, sabe, meu querido? Quando a gente se reúne para um discipulado, ou se reúne na casa de alguém, quando vai falar, as pessoas não querem esse evangelho. E a gente não tem o que responder se não dizer assim, como Jesus disse, e a gente comentou hoje. Cara, você não quer ouvir não? Porta da frente, serventia da casa. Aí se levanta alguém, como Pedro, e diz assim, você é doido, Jesus, na minha palavra. Quem mais tem a palavra de vida eterna se não for o Senhor? Isso é palavra de vida eterna. Pode ser, meus amados da internet também, que os grupos de WhatsApp que vocês estão envolvidos estejam te aplaudindo. Ah, eu estou fazendo um bom trabalho na minha empresa. Ah, olha, eu sou cristão aqui e eu estou defendendo aqui a direita a todo custo. E o grupo WhatsApp está todo mundo aplaudindo. Pode ser que seus amigos estejam aplaudindo as suas condutas. E o céu lá de cima está dizendo, você é louco, eu já te rejeitei. Pode ser que muitos estejam aplaudindo eu como pastor. O que importa, meu irmão, é o aplauso dos céus. A gente não veio agradar a homens, a gente veio agradar a Deus. O céu olhar para você e dizer, você está louco. Isso não é o que eu te ensinei. Isso é a sabedoria do mundo. Ei, esse ódio não veio de mim. Ei, vocês estão achando que eu estou demorando e por isso começou a fazer isso, por isso está lutando com seus próprios braços, por isso quer derrubar esse, quer derrubar aquele, quer fazer. Ei, eu disse, novamente eu digo, ame os seus inimigos e orem pelos que te perseguem. Então você está sendo aplaudido na mídia, você está aplaudindo, dizendo que representa os evangélicos. Ei, e o pior, estão representando realmente os evangélicos, mas não estão representando os cristãos. O que deveríamos estar fazendo hoje, igreja? Todas as virgens estavam crendo estar preparadas. Tinham uma vida de igreja e foram chamadas de loucas. E o primeiro aprendizado aqui, se é que a gente já não teve algum, é não parar de queimar, Romário. Não parar de queimar. E queimar não é ficar pulando, saltitando, dizendo que está com fogo no pé, não, meu irmão. É tudo dentro. O que eu preciso entender é que todas as virgens... Ei, quando eu falar de virgens, diga, sou eu, viu? Vamos ser as prudentes, mas as virgens a gente não tem para onde correr. Você que está ouvindo essa mensagem é virgem. A gente que está na igreja é virgem. São as virgens. Eu estou falando dos que querem Jesus, dos que creem em Jesus, dos que creem que Ele voltará, sendo religioso ou não. As 10 virgens começaram bem. As 10 estavam queimando no início. Você tem aqui 10 com a lâmpada acesa. Mas não é sobre queimar, não é sobre o fogo, é sobre perseverança, é sobre constância. Ser fiel é fácil, o difícil é continuar fiel. Ah, cansei, quer saber? Está demorando, cansei, não estou vendo bênção vir. Cadê as promessas? Eu te digo, a promessa foi cumprida na cruz, você está salvo. Que vier mais que isso é lucro.
E vem, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele gosta de galardoar, se é que existe esse termo. Sabe, a pergunta não é sobre quem vai começar queimando, mas sobre quem vai queimar até o fim. Deixa eu passar esse carro. A gente começou estudando as igrejas que Jesus escreveu as cartas, e começou com a igreja de Éfeso. Ela queimava, depois ela fazia tudo certo pela religião, não mais queimava. Fazia tudo certo, mas era de fora para dentro. Fazia tudo certo, Romário, participava dos cultos, elas davam o dízimo, ela não suportava os nicolaítas, ela fazia tudo certo, e Jesus disse: tenho contra vocês que vocês deixaram de queimar, que vocês esqueceram o primeiro amor. Lembre-se onde caíram e se arrependam, para que eu não venha e arranque a sua coroa. Por quê? Porque deixaram de queimar. Não era mais sobre Jesus, era sobre religião. Não é mais sobre Jesus, era sobre mostrar o que faz. Não era sobre Jesus, era por mostrar que é um bom pregador. Era assim que as virgens estavam, gente. Agora, Tiago 1,12 vai dizer: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqueles que perseveram queimando mesmo na provação, porque sabe que o Senhor mantém todas as coisas nele, e é por ele, gente, que a gente se entrega, e ele cuida de nosso trabalho, ele cuida de nossa família, ele cuida da gente, nada nos faltará. Te faltou pão quando você estava desempregado, homem de Deus? Podia até estar no perrengue, mas Deus não deixou você estar aí, ó, fortão. Meu Deus, cara. Olha, as 3 parábolas não falam uma coisa. O noivo vai voltar e pode parecer que ele está demorando, né? Afinal, tem 2000 e poucos anos. Agora, quem será encontrado com a lâmpada acesa quando ele voltar? Não é quem começou a receber, levantou Jesus naquele amuleto gospel, levantou a mão e disse: eu aceito Jesus, eu recebo Jesus. Não. Quem continuou com a lâmpada acesa até ele voltar, quem não se contaminou com as religiões, quem não se vendeu às doutrinas humanas, quem não deixou esfriar o amor que ele disse que esfriaria, esse está com a lâmpada acesa. Mas eu vou responder, gente: quem desenvolveu um estilo de vida, não de queimar, mas de continuar fiel até a volta deles. Eu vou te responder a partir da pregação de Abraão. Eu vou dizer quem foi, gente. Quem bebeu da fonte certa. Aquele que jorra a fonte de águas vivas de dentro de si, porque quem beber dessa água recebe a fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Ela não para de jorrar, ela não para, mas só para quem bebeu de Jesus, e não do poço de Jacó, do poço do enganador. Todas as outras fontes são poço de enganação, poço de Jacó, mas a fonte que Jesus dá, flui fontes de águas vivas, que continua queimando, queimando, queimando para a vida eterna, e ainda atinge outras pessoas. Então, gente, o que o discípulo de Jesus tem que estar fazendo quando ele voltar? Estar queimando mais do que ele queimava no início, porque quanto mais o conhecemos, mais a gente será cobrado. Agora, eu vou falar de uma maneira melhor: quanto mais os conhecemos, Rose, mais a gente o ama e se sente indigno dele. Se você ler os cantares de Salomão, é isso, meu amor. A mulher diz: eis, meu amado, agora eu botei mirra nas mãos, eu destilei mirra. Eu demorei muito para abrir a porta para o meu amado, e ele tocou batendo na porta. Quando eu abro a porta para o meu amado, ele já não está mais. Cuidado para não querer voltar a queimar quando o seu amado já tiver fechado as portas. Segundo aprendizado: óleo não se empresta. Eu só vou dizer o que é óleo no final. Vocês se virem aí.
Gente, não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Eu não estou dizendo que é ruim. É bom a gente andar com pessoas cheias de óleo. A gente não vai andar com, né? Que as más companhias corrompem os bons pastores. Mas se é para você se encher de óleo, não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Aquelas virgens, as 5 insensatas e loucas, estavam ao lado de quem? De 5 sensatas. Adiantou alguma coisa? Judas estava do lado de quem? Jesus tinha óleo? Ele era a própria fonte, sabe? Não adianta andar não, cara. Ah, aquele pastor cheio de óleo, aquela igreja lá é cheia de óleo. E você? Eu sou da igreja tal, está tendo um avivamento tremendo lá, Romário. Tá bom em sua vida. E você? Está avivado? O que é avivamento, cara? Está tendo uma explosão de amor lá dentro? Então é verdade. É óbvio, gente, que é bom estar do lado dessas pessoas, mas se o óleo não estiver com você, não é suficiente. Não é suficiente andar pastoreado com alguém que queima por Jesus, porque óleo é individual e cada um tem que ter o seu. As 10 virgens tinham candeias, as 10 tinham lamparinas, isso está claro, mas óleo, só 5. A outra comprou a lamparina que já vem com óleo e não tem reserva, né? Cara, as 10 tinham estrutura, eu estou falando aqui o que é candeia, o que é a lamparina. Uma estrutura dada por Deus para estarem com a lâmpada acesa. Todo mundo aqui tem esta estrutura. Vocês da internet estão tendo, nesse momento, uma estrutura para manter a lâmpada acesa. Você que veio hoje, Romário, você veio por causa da estrutura. A igreja é uma estrutura que vai te ajudar a deixar a lâmpada acesa. Mas o óleo é você que tem. Como você vai se comportar aqui dentro? Por que você veio? Aí que vai mostrar se você tem óleo ou não. Eu não consigo dar óleo para ninguém. Isso aqui é uma estrutura que Jesus criou para ajudar a gente a manter acesa. É o pastor que Deus colocou em sua vida. Isso é lamparina. Isso é candeia. É a pregação que está rolando agora aqui. Essa pregação aqui que eu estou falando, isso é lamparina, isso é candeia, mas isso não é óleo. Mas a pergunta é, você tem óleo? Rapaz, imagina, né, Isaac? Estou lá na garagem com um Honda Civic novinho, mas novo, zerado, velho. Mas não tem gasolina. E aí meu irmãozinho lá, está com um Fusquinha 1970 com gasolina. Qual é o que vai andar? O dele, por quê? Digam, porque tem óleo. Ei, você pode estar sem grana aí, tem um bocado de milionário, mas se você tem óleo, você é rico aos olhos de Deus. Ah, meu pai, o Senhor é bom demais. Do que adianta, gente? Toda essa estrutura que temos no Brasil, do que adianta toda essa liberdade de culto? Do que adianta a gente não ser preso porque estuda a Bíblia, se a gente não sabe aproveitar essa estrutura para nos encher de óleo? A pessoa nem abre a Bíblia. Quando abre é para pegar palavras literalmente daquela letra que mata e ferir as outras pessoas. Se a gente não está disposto a acumular óleo, nada adianta. E continua tudo sendo sobre mim. Tudo sendo sobre mim. Tudo sendo sobre mim. E eu não busco conversar e saber a vontade do Senhor. Óleo é individual. É entre Deus e você. Então escute. Candeia não garante óleo. Apenas aquele que está disposto a receber. Terceiro aprendizado. A chave para acumular óleo. Eu já falei que o segredo do óleo está em uma palavra muito complexa e vocês vão aprender hoje. Nunca mais vão esquecer. Olha o que fala o versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e se
e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo para vocês que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que eu vendo e compre o óleo para vocês. Talvez uma das palavras mais importantes que a gente deve aprender nessa geração é não. Não. Vamos ali, custa nada não, rapaz, só uma festinha lá. Não. Vem aqui, rapaz, não vai se contaminar não. Não. Talvez, gente, se a gente quer acumular óleo, a igreja tem que aprender a dizer não. É claro que a gente vai dizer sim. Você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador? Mas esse sim traz consigo uma maioria de nãos. Aquele que quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando você diz sim a Jesus, isso envolve a dizer não para tudo o que o mundo oferece. Aleluia. Maurício, você se aceita casar com a Lana? Sim, esse meu sim vai dizer um monte de não. E aí, vamos sair com a galera ali para uma festinha? Não. Vamos fazer isso aqui? Não. Casamento, gente, é um sim que vai carregar a maioria de não. Se você quer, olhe, aprenda a dizer não. Numa época de Netflix, vai ter um amigo que vai dizer assim: cara, tem uma série ali, ó, 965 episódios. Basta assistir 2 por dia. E aí, vou pegar isso que aí não tem erro. E aí, a gente vai dizer, o que a gente vai dizer? Não. Não, cara, sabe o que é? O meu devocional, eu não vou perder, não. Eu não estou falando de pecados, não, cara. Não tem problema nenhum a gente assistir o nosso programa que a gente gosta. Não tem problema nenhum a gente assistir um jogo de futebol. Não tem problema nenhum você bater um babinha na praia. Não tem problema nenhum fazer várias coisas. Mas a gente precisa guardar, reservar um tempo precioso para acumular óleo. Não esqueça disso. A palavra mais espiritual nos dias de internet, redes sociais, deturpação dos valores de Cristo, a palavra mais espiritual que pode estar em nossa boca é não. Porque essas virgens eram prudentes, porque elas aprenderam a dizer não. Sabe, olha que doido. O diabo vai pegar as pessoas que não são virgens, as pessoas que não estão na igreja, e vai tentar mantê-las no pecado. Que aí tá, né? Vai empurrar para as drogas, vai empurrar para o álcool, vai empurrar para a pornografia, vai empurrar para a prostituição. Aí aquela pessoa vem para Cristo. E por mais que ela esteja lutando contra um pecado, que é normal e todos nós vamos lutar até o dia da glória, ela está em Cristo. Ela quer Cristo e Cristo vai ajudar, beleza? Então, se ela está em Cristo, aí o diabo tem outra estratégia para a pessoa não acumular óleo. Ali ela não vai acumular óleo, está no mundo. Aí ela veio para dentro da igreja, por isso que tem as 5 prudentes. Aí o diabo vai dizer assim: ei, sirva a Deus e com isso não junte óleo. É doido, viu? Ele vai te empurrar a fazer coisas para Deus, para que você não esteja com Deus. Isso se chama religião. Vai, sobe no monte. É culto de segunda a segunda, meu irmão. Vai lá, vamos fazer, vou carregar tudo aqui. A pessoa está fazendo tudo para Deus e nunca ganhou intimidade com Deus. Acha que pelo servir é que é melhor. Porque subiu no monte é um cara melhor. Porque dizimou é um cara melhor. Sabe o que Satanás diz? Deixa essa galera dentro da igreja. Porque esses daí nunca vão ter óleo. E vão pensar que tem. Pelo menos os de fora podem se converter, mas esses de dentro são cegos, porque eles dizem: ah, eu experimentei, eu vi um velho é muito melhor. Lucas, lá no capítulo 5, último versículo, acho que é 33, não lembro quantos tem.
Ele diz: o vinho velho é muito melhor. Cara, mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Você se ligou nessa palavra conheço? Em verdade vos digo, não as conheço. Já estou chegando perto aqui, você já deve estar sabendo o que é óleo. Jesus diz para outros que disseram: cara, eu tocava para você, eu preguei para você, eu expulsei demônios no Senhor. Senhor, você não sabe o que eu fiz. Eu abri as águas e abriram realmente do Guaibinha até Salvador, e eu passei andando, demônios saíram, eu curei doentes. E Jesus vai falar: eu nunca te conheci, aparta de mim, porque vocês só promoveram a iniquidade, vocês conheceram a religião, o Filho nunca vos libertou, então você nunca juntou óleo. Em verdade lhes digo, não as conheço. Gastou a vida toda, meu irmão, em igreja e nunca conheceu Jesus. O que é óleo, gente? Óleo, então, é o tanto de intimidade que eu tenho com Jesus. Não é poder, não é unção, não é labassúria, recanta-lábias. Não, é intimidade com Jesus. Jesus é o sacrifício. Ele falou que o sacrifício nosso é o quê? É entregarmos os nossos corpos num culto racional. Estou aqui, Jesus. Eu amo o meu próximo. Intimidade com Jesus. Sempre quando tiver alguém que está ganhando intimidade com Jesus, vai chegar os 10 outros virgens para tentar contaminá-los a ter intimidade com a religião. E sabe que Satanás só sussurra. Satanás não é nada, Romário. Ele só sussurra. A culpa é da pessoa mesmo, que está com o coração duro. Aí a pessoa vai dizer assim: aquele pastor lá e 100 não vão para lá não. Aquilo ali, e mal eles sabem que eu não estou numa competição. Mal eles sabem que eu só quero as palmas do Rei Jesus. Mal eles sabem que eu não estou afim de membros, que eu não estou afim de dinheiro. Mal eles sabem que essa igreja não tem membros e nunca terá. Pode congregar 1000 e não vai ter um só membro. Vai ser tudo rebanho do Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Ainda é só um doido que ele botou na frente, gente. Um doido cheio de intimidade com ele, que vem aqui dizer: vocês são rebanho de Jesus. Ele é o bom pastor. Ei, o pastor que eu sou é aquele de Hebreus, que fala assim: ó, obedeça a seus pastores, sirvam seus pastores, ajudem seus pastores com alegria, etc. Esse bom pastor não sou eu não, gente, é Jesus. Eu jamais morri por uma ovelha e nem vou morrer. Jesus é o bom pastor, não eu. Eu nem me ouso. A galera diz, né? Eu sou o bom pastor. Jesus já se sacrificou, eu não preciso me sacrificar não. Eu me sacrifico por minha esposa. Ai, gente. Olha, conhecer a Deus. Agora entenda, conhecer não é ter informações. Conhecer é ter intimidade. Informações é letra, e a letra mata. Está cheio de político na televisão, sabendo a Bíblia, que ele fala o versículo certinho, mais que Isaac. E nunca conheceu Jesus, cara. Aí vem o autor de Hebreus, que é um autor sequelado como eu, e diz assim: ó, em algum lugar da Escritura alguém disse que... E ele era cheio de intimidade com Jesus. Jesus diz: não liga esse negócio de gerações, de nomes, dessas coisas aí, que nada mais vale. Porque onde abundou o pecado, superabundou a intimidade com Jesus. Se a gente não acumular óleo, a gente não vai proteger esse lugar de conhecer a Deus. Qual o lugar de conhecer a Deus, gente? É dentro. De dentro para fora.
Jó fazia tudo certinho, pagava o preço pelos filhos dele, né? No Antigo Testamento a gente pode falar pagar o preço, né? Pagava o preço pelos filhos, pagava ali literalmente, pô. Sabia nem tudo ali, cumpria tudo religioso. Aí Deus foi, eu vou acabar com esse cara. Foi o diabo que foi para Deus, não, Deus que provocou o diabo. Tá vendo ali ele? Tá vendo meu servo Isaac? Não quero nem dar esse exemplo aqui. Vai que, né? É prendido. Não, mas eu vou dar. Tá vendo ali como ele é assim? Aí vem Jó, cara. Recebe as pancadas todas. Se lembre, persevere na tribulação. A tribulação promove paciência, etc, etc, etc. E forma o caráter da gente. Depois Jó conseguiu o maior presente de todas. Chegar, meus olhos só te viram de ouvir falar. Agora eu te conheço. Agora minha vida está cheia de óleo. Eita Deus. Eu disse que o diabo te empurra a fazer coisas para Deus, gente. Lidere isso. Faça isso. Gaste todo o seu tempo na igreja. Menos passe um tempo de intimidade com Jesus. Eu tenho que ir para a igreja, Jesus, pastor? Não. Você não tem que fazer nada, pô. Isso tem que fluir de um coração que quer agradar a Deus. Não tem essas regras aqui. Mas por que você não falta um culto? Porque é bom demais estar com meus irmãos, onde o Espírito Santo é muito mais forte. Eu adoro a Deus, eu aprendo dele e fico mais íntimo dele. Aí a gente fala, Romário, diz assim, vamos supor que seja, rapaz, você entra aqui, eu digo assim, cara, Deus disse que vai resolver todos os seus problemas financeiros amanhã. Aí você sai e fala, rapaz, aquela igreja foi tremenda, Deus apontou até o que eu fiz naquele quarto, porque as pessoas saem assim, elas gostam disso. E aí não se cumpre. Aí eu chego aqui e digo assim, entregue sua vida como um sacrifício vivo a Deus e agradável, que é o seu culto racional. Entregue a sua vida a conhecer Jesus, abdique das coisas do mundo, renuncie a esse mundo, tome sua cruz e sirva Jesus. Aí você fala, não, o culto foi muito xoxo, mas me diga, se você fazer o que eu disse, ele diz, e eu te darei 100 vezes mais nesse mundo, e no vindouro, a vida eterna. Quem terminou ganhando mais, gente? Quem serviu Jesus ou quem só queria os bens materiais? E esse 100 vezes mais pode nem ser dinheiro. 100 vezes mais de intimidade com Jesus está bom demais, né, Rose? Meu Deus, velho. Vou te dizer algo forte, gente. É mais fácil organizar uma viagem para a África para ajudar pessoas carentes do que ter um ritmo de oração todo dia. É mais fácil as coisas de fora para dentro, É mais fácil você juntar um grupo e dizer, vamos para a África, que é muito nobre, vamos ajudar aquelas crianças, vamos sair, eu estou falando num lugar longe, vamos ajudar aquilo tudo, vamos ajudar aquilo tudo. É mais fácil fazer isso do que você ter um ritmo de vida, de adoração todo dia, de devocional todo dia, para ser íntimo do Pai. Porque tem uma força tentando tirar você da intimidade com Deus. Mas chegou a hora de aprendermos a dizer não. Fique sujeito a esses pastores, não. Ei, pastor que disser, olha, não vai ser abençoado, vai sair sem minha bênção, tem brecha. É um ladrão mentiroso, porque Jesus Cristo, esse sim, quebrou todas as brechas na cruz. Sai, avisa, olha, Deus está me levando para outro lugar. Aqui você é livre para entrar e para sair. Se você ficou, é porque você quer aprender a ser mais íntimo de Jesus, porque eu não tenho nada mais para ensinar, senão apontar onde está Jesus. E aí vem, empreste-me o óleo. Veja o que as imprudentes falam. Empreste seu óleo. Porque se a gente olhar essa passagem aqui sem olhar espiritual, vai dizer, cara, ruim retado, né, velho? Tô pedindo só um pouquinho. Aí a gente imagina um óleo de cozinha, né? Pô, como é que eu não vou dar? Romário precisando de um óleo ali, eu pegar um azeite, toma aí, Romarão, leva lá, pra botar naquela pizza gostosa que você tem.
Estou com saudade daquela pizza. Emprestem do seu óleo. Agora, se vocês tentarem, porque elas dizem não para ajudar o outro. Porque parece isso, né? Mas veja que loucura. Mas se a gente tentar ajudar o outro, no tempo que era para a gente acumular óleo, a gente não vai ter nem para a gente, nem para o outro. A gente tem que proteger o nosso tempo de intimidade com Deus. Muitas vezes a pessoa fala, pastor, eu te liguei, te incomodei, né? Eu falei, não, eu vi tocando, não atendi, porque eu estava aprendendo de Jesus. Não atendi, porque eu estava orando. A gente agora com o celular tem o quê? Que interromper a conversa com Deus para falar com outra pessoa. Ele espere, eu estou aqui aguardando o meu tempo de intimidade com Deus, depois eu retorno. Aí vem a história de Maria e Marta, Isaac. E as pessoas pensam que ou é Maria ou é Marta. É Maria contra Marta. Não, o que ele está dizendo é, Maria escolheu a melhor parte. Ela estava na minha presença, ela vai fazer outras coisas, ela vai trabalhar em pizzaria, ele vai trabalhar na praia, ele vai trabalhar de salva-vida, eu vou trabalhar em outra coisa. Não, Jesus está do meu lado, o que é que eu vou fazer? Eu vou me ajoelhar do lado daquele que pode me encher de óleo. Eu quero ouvir aquele que vai me encher de óleo. Eu quero intimidade com aquele que vai me encher de óleo. Para depois eu me levantar e ser que nem Marta. E aí sim eu estou pronto para servir. Marta não está errada. O problema é, no momento de encher de óleo, você não pode querer dar óleo para outra pessoa, porque você não vai ter nem para você, nem para ela. Isso é forte, cara. Isso é forte, a gente tem que ser tocado nisso aqui. Mas olha que coisa sensacional. As 5 prudentes não tinham óleo só para elas. Elas tinham óleo reserva. Isso é forte demais. Elas não tinham óleo só para a atividade do dia. Eu vou orar porque eu tenho que pregar hoje. Eu vou fazer um jejum porque eu preciso de um milagre para mim. Eu vou me preparar, pois tenho um discipulado à tarde. Elas tinham uma vida devocional de ter óleo reserva. Porque quando vem a tribulação, você está preparado para suportá-la, porque seu cálice transborda. Quem tem intimidade com Jesus, está assentado com Ele nas regiões celestiais, não vê o mundo como o homem vê, mas vê de cima e sabe que Ele já venceu esse mundo e nós estamos nele e Ele está em nós, igreja. Óleo é relacionamento íntimo com Deus. Então não é para a gente acumular só quando a gente está precisando dele. Não é para a gente acumular só porque a vida ficou difícil. Não é para a gente acumular só nos períodos de tribulação. Não, é um acúmulo diário. Conhecimento de Jesus. E quando a tribulação vê, você aponta para a tribulação e diz assim, está escrito, não andeis ansiosos pelo amanhã, cuide do meu reino e tudo eu te acrescentarei. Você é forte porque você está íntimo de Jesus. E Jesus não mente nem para quem mente para Ele. Quanto mais para quem tem intimidade, gente. Descansa em Jesus. Uma pessoa cheia de óleo, meu querido, descansa em Jesus, em qualquer situação. Daqui a pouco a gente está dormindo na polpa do barco, dividindo o travesseiro com Jesus. Ai, velho. A gente quer se relacionar com Ele. Eu vou até Ele simplesmente porque eu tenho prazer, porque eu o amo. Por que você vai para a igreja? Porque eu tenho prazer, porque eu o amo. Por que você louva? Porque eu tenho prazer, porque eu o amo. Por que você emprestou o gás ali para o vizinho? Eu não emprestei não, eu dei porque eu tenho prazer, porque eu o amo. Porque tudo é por Ele, para Ele, com Ele, são todas as coisas. Vamos ficar de pé para eu concluir aqui rapidinho. Tem uma coisa que acontece no final. As 10 dormem. A gente olha isso, né? Ei, nós somos humanos, tá? Mesmo que está cheia de óleo lá, né? As 10 dormiram, porque o noivo estava demorando. Mas tem uma pessoa acordada nessa parábola.
E como o noivo estava demorando, diz o versículo 8, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Vocês perceberam isso? Tem as virgens loucas e tem as virgens sábias, prudentes. Mas tem uma terceira pessoa na parábola, que a Bíblia vai chamar de o amigo do noivo. Esquece o Espírito Santo aqui, eu estou falando da gente, na carne mesmo aqui, ó. Na carne, mas no Espírito. Estou falando aqui, para essa natureza. Esse cara tem uma missão, que é gritar para o mundo inteiro: eis aí o noivo. Hoje eu estou fazendo esse papel, estou gritando aqui para vocês e para a internet: eis aqui o noivo. Quem estiver dormindo, acorde. Aí vem o noivo. Quem tem óleo nas lamparinas? Ou vai precisar sair correndo para comprar? Acorda enquanto é tempo. Ainda é tempo de acumular o óleo. É muito bom deixar de ser virgem imprudente e se tornar prudente lá. Mas muito melhor do que ser as duas virgens é ser o amigo do noivo. Ei, rapaz! Muito melhor é ser amigo do noivo. Atalaia de Jesus. Aquele que fica acordado e anunciando por toda a terra: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quem crê que Ele volta, aplaude o nome do Senhor. Glória a Deus.